Nessa última aula do treinamento de concreto, eu vou mostrar para você como você pode variar a espessura do elemento 2D para ter uma sapata com formato perfeito e como você pode modelar um radier rapidamente. Se você concluiu o curso, não se esqueça, poste nas redes sociais, marque a BIMWorks, a gente vai ter o maior prazer de ver o seu trabalho e compartilhar com todo mundo. Então, vamos para a aula. Então eu posso clicar aqui, ó, placa, vou deixar o 105 ainda mesmo, aí eu vou fazer o quê? Clico aqui, ó, clico aqui, clico aqui, clico aqui, dou um ESC, já tenho essa placa. Eu continuo na função, eu posso continuar então fazendo a modelagem, daqui até aqui, ó, venho até aqui, clico, venho até aqui, clico. Então tenho duas placas aqui que eu modelei. Eu dei um ESC, elas continuam marcadas, então agora eu posso dar um mover, elas vêm aqui para fora. Aqui fora agora eu posso usar a função, por exemplo, espelhar e tal, mas, bom, se a gente renderizar, a gente tem uma placa assim, né? E aí você pode marcar, você pode dizer, eu tenho que a espessura é variável. A espessura sendo variável, essa altura aqui, ó, são 20. Então eu tenho que variar de 20 para 1,05 m. E aí você pode fazer a variação de várias formas, né? Clicando aqui, ó, eu disse variável no sentido global X. Então, ó, ele está querendo variar nesse sentido. Eu vou dizer, não, no global Y. Então, quero variar nesse sentido aqui. E aqui é importante também você saber dos nós. Então, eu vou exibir os nós. E a gente tem, ó, nó 719, 105. E agora eu preciso, como eu quero nesse sentido aqui, eu tenho que dizer, ó, 20 centímetros no 722, entendeu? Então, ó, daqui é 20 até lá 105. Esse outro elemento, vou dizer também, ó, espessura variável, só que agora é no X, né, nesse sentido. 720 eu quero 105, depois eu quero 20, só que em relação ao nó 723, por exemplo. Vejam que estou gerando. Só que ele vai gerar isso daqui, né, no plano médio. Você vai ter isso daqui, ó. Isso aqui no plano médio. Então você pode marcar esses elementos. E aí, se quiser, você pode usar a excentricidade também, botando na base. E aí eu estou pegando bem direitinho aí a nossa modelagem, né, a rigidez desse elemento. Como eu disse, você pode fazer ou não fazer, depende se você quer pegar essa rigidez com tanta precisão ou não. Depois eu posso espelhar. Então, espelhar aqui. Não. Espelhar aqui também. Então, também não quero remover o anterior. Vamos renderizar, se a gente tem que fazer alguma alteração, não é preciso fazer nenhuma alteração aí, ele fez a variação de forma correta. Falta só a plaquinha aqui do meio, então de 105, ok. Daqui até aqui, até aqui, até aqui. E também com uma excentricidade, né? Base. Pronto. Então, modelei a minha placa 2D exatamente com todas as medidas da sapata e tudo mais. Então você tem de forma apurada ou aqui de forma mais simplificada. Bom, deixando de forma simplificada, se quiser pode usar esse outro método. Você pode também, então eu vou tirar essa renderização aqui, eu vou tirar também o sólido, vou deixar só a placa de referência. Vou trazer todo mundo de volta. E aí, você tem alguns métodos aí para linkar o teu elemento 1D com uma sapata. Eu já vi, em alguns casos, o pessoal ligando aqui pelo nó central. E aí, se eu quiser, eu boto aqui, ó, nó interno 1D, clico aqui, no elemento 2D. Aí eu vou fazer o nó central. Eu vou usar o Shift e o botão esquerdo do mouse, que são os pontos auxiliares, né? Clico aqui também, Shift e botão esquerdo do mouse. Eu tenho o ponto em central, clico. E agora, o que eu fiz? Eu gerei um nozinho nessa posição. Então tem um nó exatamente nessa posição. Deixa eu tirar o eixo local dos elementos 2D, que vai ficar mais simples para vocês verem. Ó, ficou esse nozinho. E aí, novamente,
link rígido desse ponto até esse ponto aqui. E você tem, ativando aqui, né, a visualização, você tem um link rígido aqui entre esses dois pontos. Bom, outra metodologia, e que eu pesquisando achei mais interessante, é você, em vez de fazer o link rígido entre dois pontos, fazer o link rígido entre o nó e a borda do elemento 2D. Então, clico aqui, e aí esse cara aqui é o meu nó mestre, e agora o que eu vou selecionar? As bordas do elemento 2D, ó. Esse cara, esse daqui e esse daqui. Dou ESC. Então a ligação não passa a ser de um único nó com o pilar. Passa a ser uma ligação de um nó com toda a borda do elemento 2D. Nos meus testes eu gostei mais das tensões que eu obtenho dessa forma. Como a gente fez lá para a estaca, né? Eu lancei o solo, simulando ele através dessas molas aqui. E aí, para o caso aqui da sapata, deixa eu trazer de novo os apoios, na verdade quero tirar os nós. Então, para o caso da sapata, posso também simular o solo através de molas. Como é que eu faço? Vou vir aqui nos nossos apoios, eu vou ter apoio de superfície 2D. Vai entrar uma configuração de solo aqui, eu não vou utilizar o padrão. Então você vai ter aqui no CIA C1, XY e C1Z. Esses são as molas de deslocamento na direção X, Y e Z. E depois as molas de rotação, C2X e C2Y. Essa teoria de Winkler e Pasternak, teoria muito bem difundida aí no meio da estrutura. Se você procurar a teoria dos dois, você vai encontrar material. Bom, então eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, vou dar OK. Vou dar mais um OK, aplico aqui e agora eu tenho um apoio superficial com essas molas embaixo da minha sapata. E se eu quiser até fazer a consideração de liberar o deslocamento dessa sapata se ocorrer tração dela em relação ao solo, então fazer com que esse apoio só trabalhe a compressão e a tração seja liberada, eu posso vir aqui na parte de configuração de projeto, funcionalidade, ativo essa função aqui, ó, não linearidade de apoio, mola de solo básica. Ativando essa função, dou OK. E agora, basta fazer as combinações não lineares. Na hora que você fizer o cálculo das combinações não lineares que você tem, automaticamente o CIA vai considerar que esses apoios só trabalham a compressão e a tração está liberada. Só fazer a combinação não linear e calcular. Então, vocês vejam aí que existem várias opções de fazer interação solo-estrutura. Inclusive também, se você quiser fazer um radier, nada impede de você jogar uma grande placa na sua estrutura. Deixa eu ocultar essa informação. Então, jogar uma grande placa e jogar paredes em cima. Então, sei lá, uma parede aqui, depois uma parede daqui até aqui. E abaixo dessa grande placa, eu jogo de novo aquele apoio de superfície. Vou de novo usar o padrão. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui é um radier. Posso fazer consideração de solos diferenciados, eu posso dizer que aqui na frente eu tenho um outro solo, ou aqui na mesma placa eu tenho outro solo. Posso usar a função aqui, ó, tem a função dividir e unir superfícies, tá? Então, dividir superfície. Deixa eu mostrar outra, né? Unir superfícies, então você tem as duas funções aí. Então vou pegar a função dividir. Isso aqui funciona para elementos planos. Clico aqui, ESC, e aí eu digo, eu tenho daqui até aqui um corte. E eu vou ter uma segunda placa e eu posso clicar aqui e dizer esse solo aqui é diferente desse daqui. Fazer uma verificação de recálculo diferencial, por exemplo. Então, essas são as funções aí. Várias formas de você considerar a interação solo-estrutura, ou modelando as estacas, modelando sapatas, modelando radier. Então, você tem uma ampla gama de possibilidades de você fazer esse tipo de análise. Também, se quiser uma viga apoiada no solo, lança a viga, lança esses apoios aqui de solo. Essas molas aqui mesmo do SimGenie, você poderia dizer
que é flexível somente a tração, a compressão, ou rígida só tração, a compressão. Claro que aqui para a parte de estacas isso não vem muito ao caso, sempre vai ser flexível, porque vai ter solo ao redor de toda a estaca, né? Mas se for, por exemplo, uma viga sobre o solo, você pode dizer, essa viga está apoiada sobre um apoio flexível que só trabalha a compressão ou só a tração, você define. Então, você tem aí várias possibilidades de fazer cálculos de interação solo-estrutura. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Então aqui a gente tem aquela parte da fundação, né? A forma que foi modelado, ó. Então, por exemplo, aqui eu deixei no plano médio a placa, mas como eu disse, dependendo da resposta você pode fazer com excentricidade ou não. Mas aqui tem algumas dicas que eu dei de forma escrita, né? Então esse é o nosso treinamento de concreto. Eu agradeço demais quem chegou até aqui. Para ajudar vocês a continuarem nos estudos, eu tenho aqui, ó, toda a bibliografia utilizada, onde eu encontrei as informações, modelagens, dados, considerações de cálculo. Então tá tudo aqui. Vocês podem pesquisar mais em cima dessas bibliografias para entender mais ou aprofundar nos seus estudos. Parabéns para você que concluiu o treinamento de concreto. Foi um prazer estar com você durante todas essas aulas. Eu tenho certeza que todas as dicas de como modelar concreto em um software de elementos finitos e como usar o SimEngineer para isso vão te ajudar nos seus futuros projetos. Você sempre pode contar comigo e com toda a equipe da BeamWorks. Estaremos sempre à disposição para te ajudar e eu te vejo no próximo treinamento. Até lá!